Quero te fazer uma pergunta. Se você morresse hoje, você tem certeza de que estaria com Deus na eternidade? Muita gente responde: eu acho que sim. Eu sou uma pessoa boa. Respeito os meus pais, eu não prejudico ninguém, sempre que possível ajudo a quem precisa. Mas a Bíblia mostra que a salvação não depende de ser bom. Aliás, em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, diz: pela graça, vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia ensina de forma clara que a salvação é um presente dado por Deus para todos aqueles que têm a fé no seu Filho, Jesus Cristo, e não pelas obras humanas. A salvação não depende do que fazemos, mas do que Deus fez por nós, através de Jesus Cristo. Mas por que eu preciso ser salvo? E ser salvo do quê? Para te responder essa pergunta, hoje eu quero mostrar o plano de Deus para salvar nós pecadores, usando apenas 4 versículos que o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos. Vamos imaginar que Romanos é uma estrada e vamos fazer 4 paradas nela. Se você entender essas 4 paradas, você vai entender o amor e o coração do Evangelho. A primeira parada está em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Perceba que o texto não diz que algumas pessoas pecaram. Ele diz que todos pecaram. Isso inclui você, isso inclui eu. O problema do ser humano não são apenas as atitudes e comportamentos errados que fazemos. O problema é mais profundo. Nós nascemos com um coração maldoso e pecador. A minha filha mais velha, hoje ela tem 5 anos. Ela já mentiu, já furtou brinquedos, já desobedeceu, já desrespeitou os pais, foi egoísta, já sentiu inveja, ciúmes, bateu nos colegas. E o mais curioso, ninguém ensinou ela a ter esses comportamentos. Eu não estou aqui falando mal da minha filha. Eu sou tão pecador quanto ela. Só quero mostrar que faz parte da nossa natureza caída pecar. O pecado está em nós. É uma questão de pouquíssimo tempo para colocarmos para fora. E um dos atributos de Deus é a santidade. Quanto mais conhecemos a santidade de Deus, mais percebemos o quanto somos pecadores. Então, o primeiro passo para receber a salvação é reconhecer: Senhor, eu sou pecador. Eu preciso de Ti. Enquanto alguém acha que está tudo bem, nunca irá buscar o Salvador. Porque só quem está doente procura o médico. E Jesus disse isso em Marcos capítulo 2, verso 17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, reconheça: Senhor, eu sou pecador. Não existe nada que eu possa fazer para mudar isso. Agora chegamos à segunda parada. Romanos 6:23 diz: porque o salário do pecado
é a morte. Pense em um salário. O salário é aquilo que você recebe depois de um trabalho. O pecado também paga, mas paga muito mal. O pagamento que o pecado faz é a morte eterna. Isso significa separação de Deus eternamente. O pecado matou o nosso relacionamento com Deus. Nós estamos espiritualmente mortos e, se permanecermos assim, enfrentaremos uma separação eterna de Deus. E aqui está uma verdade importante. Nenhuma obra consegue apagar essa dívida com Deus. Ir à igreja não paga. Dar ofertas não paga. Ser uma pessoa boa não paga. Fazer caridade também não paga. A dívida com Deus continua existindo. Se dependesse de nós, estaríamos completamente perdidos. Mas, graças a Deus, que a história não termina assim. Essa é a parte mais linda do Evangelho. Romanos 5,8 diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba uma coisa: Deus não esperou você melhorar. Ele não esperou você parar de pecar. Ele não esperou você merecer. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Na cruz aconteceu uma troca maravilhosa. Jesus, que nunca pecou, recebeu a culpa que era nossa. O castigo que nós merecemos caiu sobre ele. Em Isaías 53:5 diz: Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Quando confiamos em Cristo, Deus nos dá a justiça de Jesus. Imagine que você tem uma dívida impossível de pagar. Você jamais conseguiria quitá-la. Então, alguém aparece, paga essa dívida e, além de tirar a sua conta do negativo, deposita dinheiro lá e garante uma herança incalculável de tão alto que é o valor. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele pagou a nossa dívida com o seu sangue, com a sua vida. E ainda nos deu a sua perfeita justiça. Em 2 Coríntios 5:21 diz: Aquele que não conheceu o pecado e está se referindo a Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos 5:1 diz: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que somos salvos. Não porque somos bons, mas porque Jesus é perfeito. E ele satisfez a sentença da justiça de Deus. A cruz mostra duas coisas ao mesmo tempo: o quanto Deus odeia o pecado e o quanto Deus ama os pecadores. João 3,16 é um texto bem conhecido que mostra o quanto Deus ama os pecadores a ponto de sacrificar o seu próprio filho
para que tenhamos a vida eterna com Ele. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto diz que Deus tanto amou o mundo. E aqui a Bíblia se refere a todas as pessoas, todos os pecadores. Mas não são todos que herdarão a vida eterna. A vontade de Deus é que todos tenham a vida eterna, mas somente os que creem na obra salvadora de Jesus recebem o presente da salvação. A última parada responde à pergunta mais importante: como essa salvação se torna minha? Romanos, capítulo 10, diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação não é apenas conhecer informações sobre Jesus. A salvação é confiar nele. É abandonar a confiança em si mesmo e depositar nele. É reconhecer: Jesus, eu não posso me salvar. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Agora, o Senhor é o dono da minha vida. Quando essa fé nasce no coração, ela aparece na boca e na vida. Quem foi alcançado por Cristo passa a viver para Cristo. Partindo para a conclusão desse vídeo, vamos lembrar das 4 paradas que fizemos nessa estrada de Romanos. Primeira parada: todos somos pecadores. A segunda parada: o salário do pecado é a morte. Terceira parada: Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E quarta parada: quem crê em Jesus e se rende a Ele, recebe o presente da salvação. Essa é a melhor notícia que existe: a salvação em Jesus. Esse é o Evangelho. Não é sobre o que você pode fazer para chegar a Deus. É sobre o que Deus fez para ter você com Ele através de Jesus Cristo. Se hoje você entendeu essa mensagem e deseja entregar a sua vida a Cristo, fale com Ele agora mesmo. Diga com sinceridade: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador. Creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me dar a vida eterna. Perdoa-me, purifica-me, salva-me e transforma a minha vida. A partir de hoje quero viver para o Senhor. Se você fez essa oração com fé, procure uma igreja que pregue fielmente a palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia e cresça no conhecimento de Cristo. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com alguém. Talvez essa pessoa esteja precisando ouvir exatamente essa mensagem hoje. Que Deus te abençoe.